Boa noite. É sempre um prazer a gente estar aqui, ainda mais para falar um pouquinho sobre os ensinamentos deixados por Jesus. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade sobre as bem-aventuranças, que começa no capítulo 6. E no caso específico agora nós vamos falar um pouquinho sobre os misericordiosos. Na realidade seria a quinta bem-aventurança. Isso a gente vai ver, a bem-aventurança na realidade acaba sendo uma grande contribuição para as leis morais. Então, que importância na realidade a gente vai ter quanto ao Sermão da Montanha, especificamente sobre esse tema? Nós vamos ter aí a passagem quando Pedro indaga Jesus sobre a questão do perdão. É uma coisa tão difícil que a gente tem, né? Depois a gente vai ver com calma o que é ser misericordioso. Então, quando Pedro indaga, quantas vezes a gente vai ter que perdoar? 7 vezes? 7 vezes 7? Isso é uma situação interessante que a gente tem que ver dentro do dia da gente, né? A gente, infelizmente, fica muito desconectado da divindade. E aí o que acaba acontecendo? A gente não tem calma, a gente não tem muita paciência. Imagine se a gente pensar uma vez antes de responder. A gente melhoraria bastante os nossos débitos, né, que a gente acaba contraindo aqui na Terra quanto encarnados. Vocês não acham? Né? Mas e se a gente pensar 2 vezes? E se a gente pensar mais vezes? Se a gente pensar um pouquinho só, certamente um monte de pensamentos e de atos que a gente acaba fazendo, certamente a gente não mais faria. Então, quando a gente pensa do que seria misericórdia, então a palavra vem do latim, né? Misericordes, ou coração de pobre. Mas, puxa vida, coração de pobre. E aí a gente vê, né, Jesus falando que o reino de Deus é dos humildes, principalmente das crianças. Por quê? Porque as crianças são puras. Por que as crianças são puras? Porque na realidade foi dado a ela o esquecimento até a idade de 7 anos, né? E aí o que acontece? É um momento na realidade que tem da família auxiliar na evolução dessas crianças. Ou seja, esse esquecimento propicia que o lar, o ambiente, possa ajudar ele a atender ou neutralizar o máximo possível as más tendências trazidas pela encarnação. No caso específico, então, quando a gente fala de coração pobre, seriam os humildes, né? Os corações humildes, os simples. E a simplicidade, na realidade, não é, né, no caso, pela concepção da palavra, a questão da pobreza. E sim, né, a humildade do coração, a humildade dos sentimentos. Compaixão suscitada ou misericórdia alheia. Indulgência, graça, perdão. Olha como é ampla, né, a definição que a gente tem de misericórdia. E misericordioso, no dicionário do Aurélio, é aquela ou aquele que perdoa as ofensas que lhe oferem. Puxa vida, como é pobre a definição aí do Aurélio, né? Só simplesmente o perdão. Na realidade, ser misericordioso é muito mais do que isso, não é? Perdoar é fácil? Bom, então já Pedro perguntando para Jesus e falar, não, 7 vezes 7, né? Na realidade, se a gente for ver, muitas vezes a gente não acaba realmente perdoando. Fala assim, não, eu aceito, né, não revidar. Mas o perdão, se a gente for ver dentro da visão da misericórdia, ele é muito mais amplo, né? Por quê? Como é que eu vou pagar o mal com o bem? Ou seja, o que Jesus prega? A questão do amor. A mesma situação. Se baterem na tua face, né, direita, dê à esquerda. É muito difícil isso. Né? E aí é interessante que o que Jesus faz com a gente dentro dos nossos planos encarnatórios. E que a gente acaba escolhendo, né? A nossa família. Quantos desafetos a gente tem na nossa família. E é interessante, porque
A gente fala, não tem ligação de sangue, né? Mas quando tem ligação de sangue, a gente tem que perdoar. Mas será que todo mundo consegue perdoar um irmão, um pai ou um filho? E olha o laço que a gente tem, né? Não só a gente está falando um laço carnal, mas um laço espiritual extremamente grande. Então, as possibilidades que a gente tem, será que a gente consegue perdoar as falhas que a gente tem dentro de casa? Como que a gente vai, então, perdoar aqueles ofensores que a gente não conhece, que a gente guarda muita mágoa, né? Então, a aplicação da lei do amor é uma aplicação, assim, difícil que a gente tem. E aí a questão de ser misericordioso é do fundo da concepção da palavra, então, misericórdia. Não só perdão, o amor, né? Não significa simplesmente esquecer, né? E simplesmente, na realidade, é tentar ajudar aquela pessoa, porque de repente o que ela está precisando é literalmente de amor, de uma companhia, de uma palavra amigável, né? Perdão é o estado de ânimo em que se encontra alguém ofendido por outrem ou agressor e se sente desagravado. E aí uma situação interessante. Quantas vezes a gente é ofendido e a gente não se sente ofendido? Então a gente também tem que aceitar a ofensa. O que vocês acham? Sim? Né? Se alguém na realidade te dá um presente e você não aceita, ele não vai te fazer mal. Mas não é o problema de fazer mal. O problema é o que a gente pode fazer para tentar ajudar esse ofensor. Olha como é difícil, né? Então quando a gente lê, fala, puxa vida, isso é uma coisa até que fácil, mas não é fácil. E é por isso então, na realidade, que quantas mais vezes a gente vai estar pensando e pedindo força a Deus, mais possibilidade a gente tem de realmente não guardar rancor, não guardar ódio e passar ao contrário. Tentar falar, puxa vida, o que eu posso ajudar? Vocês lembram da história do Divaldo, né? Quanto tempo um perseguidor, né? Décadas. E um dia, pela manhã, ele levanta, abre a porta, alguém deixa uma caixinha de sapato, uma criança enrolada num pano e sai correndo. Uma criança de cor, doente, extremamente debilitada. O Divaldo pega, leva para o seu lar, começa a criar, leva para o médico e começa a criar ela como sendo uma filha. E depois o obsessor aparece e fala, essa foi minha mãe, em uma antiga encarnação. E passa de agressor, de opressor a ele, passa a falar, não, agora tudo que eu puder ajudar, eu vou te ajudar. Na realidade, através do amor, né, o perdão passa a ser uma coisa boa. O perdão, na realidade, até mesmo de forma desconhecida, passa a ser amor. Então, quantas vezes há a possibilidade de a gente fazer isso na nossa vida? Não, às vezes, coisas tão complicadas como essa, mas, né, quantos desafetos a gente tem por coisas bobas, né? No trânsito, uma fechada, né? Ou uma pessoa que fala alguma coisa sem pensar. Então, se eu não aceito isso, primeiramente, eu não estou sentindo desagrado. E a segunda situação, vamos tentar amenizar ou resolver isso, ou a possibilidade maior, o máximo possível de pagar, né, esse mal, que não deixa nem de ser mal, porque você não aceitou, mas com o bem. Então, Santos, em 95, falou uma questão interessante. O pecado na religião é o desagrado a Deus. E o perdão consiste em não considerar Deus desagradado. Bom, então, na realidade, se a gente for ver, um dos principais mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas, né? E amar o seu irmão como gostaria que fôssemos amados. Então, qual a melhor forma, na realidade, de a gente agradar a Deus?
é amar de forma indistintamente todos os nossos irmãos. Então, à medida, na realidade, que a gente faz isso, a gente está agradando a Deus. Então, literalmente, quando a gente perdoa uma ofensa do fundo do coração, não guarda mágoa e tenta ajudar, literalmente a gente não está fazendo um desagrado a Deus. Pelo contrário. E o perdão? Dolapim, perdonare, desculpar, absolver, evitar. Também é um estado de ânimo em que se encontra alguém ofendido ou trem. Desculpe. Ofensa. Significa injúria, agravo, ultraje, afronta, lesão e dano, causado por mal físico a alguém ou ferir a suscetibilidade. Então, olha como é grande, né, as opções que a gente tem aí dentro da definição de ofensa. Por isso que qualquer coisa parece que ofende a gente, não é? Ainda mais agora, nos dias de vida, porque antigamente a gente tinha uma vida um pouco mais calma. Hoje, né, urbano, toda essa agitação que a gente tem, parece que qualquer coisa irrita a gente. Não é assim? Na realidade, então, ofensa. Puxa vida, ofensa é um desagrado. É. Bom, se eu me sentir desagradado, significa que na realidade aí tem duas situações. Deus não está contente nem comigo e nem quem gerou a ofensa. Concorda? Não? Perdoar para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Que misericórdia? A misericórdia divina. Se eu não perdoo, se eu tenho mágoa, se eu tenho rancor, se eu tenho inveja, se eu tenho todos esses vícios, como é que Deus vai poder ter misericórdia de mim? Como é que Deus, né, vai poder me ajudar? Se eu mesmo não tenho intenção de me ajudar. Por quê? Porque, na realidade, o Evangelho resume todos os princípios de conduta que a gente tem para ser feliz. E esses princípios são básicos, né? Então, quando for perguntado ao monge, lá no Tibete, tem uma palavra que poderia, na realidade, resumir tudo que a gente tem, todos os livros sagrados que já foram escritos ao longo da humanidade? Ele falou sim, amor. E é literalmente isso. Se você tem amor, você vai ofender alguém, você vai fazer alguma injúria, você vai cometer algum pecado? Certamente que não. Agora, que amor? Um amor irrestrito. Não o amor àquelas pessoas que, na realidade, a gente tem já laços afetivos, laços familiares, né? Ou aquelas que são espíritos familiares, né? E muitas vezes a gente conhece uma pessoa e fala, puxa, eu já conheço essa pessoa. Por quê? Porque a gente tem laços fluídicos de outras encarnações. Mas ser misericordioso. A misericórdia é o complemento da brandura. Portanto, aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e nem pacífico. Então, como a gente vai ter calma? Como a gente vai ser delicado na situação do quê? Bom, nós somos energias, nós vibramos emitindo energia. Mesmo aquela pessoa que tenta, na realidade, disfarçar, ela não está bem, a gente sente que a energia dela não faz bem para a gente. Quantas e quantas vezes vocês tiveram oportunidade de uma pessoa for fazer visita na casa de vocês, né? E alguns chamam de Zeca Pimenteira, né? Seca, né? Faz uma visita, do outro dia, puxa, que orquídea linda, ela morre. Nossa, que peixe lindo, o coitado morre. É energia, não é? Na realidade, quando a gente pensa, né, em misericórdia, a gente vai estar vibrando amor. Quando a gente vibra amor, o que ocorre? Nós estamos expandindo os nossos campos energéticos que estão se relacionando com a criatura, e não só com a criatura, com a divindade, com Deus, né? Então, é interessante a gente policiar os nossos pensamentos, porque muitas vezes fala, não, eu perdoei, mas na realidade a gente acaba não perdoando, guardando aquela mágoa, guardando aquele rancor.
E como a colega falou, hoje a grande maioria das doenças que a gente tem são doenças que a gente mesmo gera. Gera por quê? Por energia. Se eu gero uma energia muito forte de rancor, de ódio, emite para essa pessoa e ela não se sente, né, ofendida, o que vai acontecer com ela? Essa energia vai voltar para mim. Agora, mesmo se ela aceitar, de qualquer jeito essa energia volta para mim. E aí essa energia, na realidade, vai começar a criar chagas no nosso corpo. E não só no nosso corpo físico, também no nosso perispírito. É um estrago tão grande que muitas vezes em outras encarnações, né, nós trazemos lesões que foram causadas por sentimentos, por maus sentimentos que a gente teve. Né? Então, nós somos o que plantamos. E vamos ter que colher. Né? A misericórdia é a vivência do amor de Deus nas relações com as pessoas, principalmente com as que encontram emocionalmente desajustadas. Agir com misericórdia é colocar a mente em estado de doação da energia do amor. Puxa vida, então eu tenho que ter amor para dar. Agora, como que eu vou conseguir ter amor para dar se infelizmente muitas pessoas não se amam? Como que eu vou dar uma coisa que eu não tenho? É difícil, não é? E como a gente vai se amar? Se respeitar? Será que a gente não tem que fazer primeiramente uma autoavaliação? Não é? Para se ter possibilidade de ter uma autoiluminação e através dessa autoiluminação eu ter alguma coisa para dar para os outros? E aí é aquela questão, a importância que a gente tem de muitos momentos parar, pensar, refletir, como eu estou agindo, como eu estou pensando, né? Como é a minha vida? Eu estou vivendo simplesmente para passar os dias? Eu estou trabalhando para sustentar os filhos, a família, e simplesmente não tem alguma coisa a mais? Não tem um legado a mais que eu tenho, né, nessa encarnação que fazer? E aí, como a colega falou, nós vamos ter um monte de problemas, sim. E aí a gente já começa, às vezes, até de forma errada. Porque os problemas na nossa vida, as provas, são os remédios. E aí, quando a gente roga a divindade, roga a Deus, a gente acaba muitas vezes fazendo de forma errada. A gente acaba pedindo para Ele para livrar do mal. E aí não é isso. O mal é o mal que está dentro da gente. O mal, na realidade, é a gente evitar ou tentar desviar das provas. O que a gente tem que pedir? Força, amor, sabedoria, para poder não contornar, e sim encarar essas provas e, após cada uma delas, sair um pouquinho melhor do que quando a gente iniciou. Só assim, então, nós vamos ter amor, amor latente, e que na realidade, até de forma incondicional. Muitas vezes, né, não num sorriso, num olhar, mas só de chegar próximo de uma pessoa. Lembram de Jesus, né? Dezenas de quilômetros, as pessoas sentiam a energia de Jesus quando eles se deslocavam pelas suas andanças. É impossível praticamente a gente fazer uma comparação nossa, mas a gente não pode esquecer que nós somos filhos queridos de Deus e nós já somos fadados a serem, no futuro, né, espíritos de luz. Nós estamos encaminhada. E que mais? Que a centelha divina está dentro da gente. Ela está adormecida, sim. Muitas vezes a gente acaba nem pensando, a gente acaba agindo com instinto. E quando a gente pensa, muitas vezes, como a colega falou, a gente é muito mais fácil, porque está muito mais vinculado aí, nosso primitivismo, a gente pensar em coisas ruins, né? Desde pensar em coisas boas. Mas se eu tenho bastante amor, se eu tenho ligação, né, com a divindade, eu vou ter amor de forma irrestrita. E aonde que eu vou, né, em qualquer lugar que a gente vai estar, nós vamos ser um ponto de amor, um ponto de luz, um ponto de compreensão, um ponto de misericórdia.
uma historinha que eu vou contar para vocês. O autor é desconhecido. Acredita-se que isso ocorreu na China, aproximadamente aí uns 1500 anos antes de Cristo. Um professor resolve num dia, porque estava tendo muitos problemas de intrigas, brigas entre os alunos da classe, e vários estavam guardando rancor, ódio um do outro. E aí ele falou, olha, nós vamos fazer uma atividade. Vocês vão em casa, pensar com calma e vão ver quantas pessoas vocês não gostam, vocês têm desafeto. E aí vocês vão contar o número de pessoas e vocês vão me trazer na mochila de vocês a quantidade de batatas correspondente a dessas pessoas que vocês não gostam. Então, no outro dia, os alunos chegaram, alguns com poucas, outros com muitas batatas, e vocês sabem que batatas são perecíveis, né? Tipo, passa um dia, 2 dias, então tem o problema do quê? Do peso carregando as batatas. Tem o problema que ela começa a apodrecer o cheiro. E vocês sabem que o cheiro da batata podre não é muito agradável. E aí passa-se 1 semana, 2 semanas, os pais começam a ficar bravos, tem uma catinga danada na sala, e até que um dia um aluno pergunta, professor, mas por que o senhor está fazendo isso? Daí falou assim, puxa vida, é legal carregar esse peso? Não. Mas será que é legal vocês carregarem um peso no coração do ódio, da amargura, dos colegas que vocês têm? E o cheiro? Puxa vida, vocês não acham que toda essa mágoa, tudo isso não vai dar em vocês doença? Assim, às vezes a gente sai até com dor de cabeça, porque fica com raiva do colega e não pode fazer nada. E quando a gente começa a aplicar esse fardo que a gente já tem de tantas encarnações que estão remoendo, né? Quanta batata a gente está carregando ao longo da nossa vida. Quanta coisa podre. Quanta coisa fazendo mal para a gente e a gente carregando. Não é assim? E a gente não joga fora. Pode estar o mais estragado possível, a gente guarda elas. Né? E quando a gente vem para o centro e a gente aprende. Quando é muito dado, muito é cobrado. Então, quando a gente tem conhecimento do Evangelho, o que ocorre? A gente sabe das coisas, a gente não pode alegar mais, né, desconhecimento. Então, se a gente sabe que a gente está procedendo de forma errada e continua fazendo de forma errada, o que vocês acham que isso acontece? É diferente de um outro, né? De uma outra pessoa que desconhece a profundidade dos ensinamentos do Evangelho. Por isso que não é muito fácil ser espírita. Por quê? Porque na realidade a conduta espírita exige que a gente tenha reflexão, amor, misericórdia. Não só misericórdia com os outros, misericórdia principalmente com a gente. A gente tem que aprender a se amar, a se respeitar e gostar da gente. Não é? À medida que na realidade a gente não faz isso e a gente, no dia a dia da gente, a gente consegue muito pouco, né, cumprir os princípios deixados por Jesus, o que vai ocorrer com a gente? Vai ser muito mais cobrado do que aquela pessoa que desconhece isso. Né? Então, a responsabilidade que a gente tem, a responsabilidade, imagine, maior dos pais. Né? Nós somos exemplos para os filhos. Né? E como espíritas também. Se a gente quer divulgar a nossa doutrina, uma das melhores formas é através da nossa prática, também do nosso exemplo. Então, a gente tem que jogar fora as nossas batatas.
Espero que quando vocês saírem daqui, metade dela vocês joguem fora, para que eu chegue em casa, vou estudar, pensar um pouco, ver se não tem mais alguma escondida em algum lugar, né, que só bem vai fazer para a gente. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. É muito interessante essa parábola, porque na realidade ela dá sentidos diferenciados. Mas qual foi a visão? Qual foi a questão da ideia? Por que a gente não olha para trás? A gente está acostumado muito a ficar olhando para trás, fazendo o quê? E resmungar, não é? Ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, hoje aconteceu isso, aquilo. A gente tem que ter o quê? Fé, amor, esperança. E aí, na realidade, pegar no trabalho e seguir em frente. Porque o que interessa para a gente é a chegada, é o nosso objetivo. Agora, se a gente ficar olhando os desafetos que a gente tem ao longo da nossa estrada, ao longo da nossa jornada, e ficar remoendo, será que a gente consegue andar muito? Parece que a gente anda um passo, olha para trás, volta 2 ou 3. A gente vai estar melhorando? Certamente que não. Tá certo que quando a gente olha para trás, dependendo do nosso olhar, a gente vai ver pessoas em situações piores do que a nossa. Mas a gente geralmente pensa no quê? No problema da gente. A gente é muito egoísta. Então vamos olhar para frente, vamos seguir em frente, né? Construir uma história linda, construir uma história cada vez mais próxima do que foi o nosso planejamento e que nós participamos desse planejamento quando encarnamos, para a gente, né, ter condição, quando desencarnar, chegar lá em cima e levar o quê? Né? Um saco cheio de batata podre? Certamente que não. Na realidade, a gente vai ter que levar as nossas boas obras. E as boas obras nossas é a nossa caminhada no caminho da evolução, no caminho do bem, no caminho da autoiluminação, da iluminação do próximo, né? Inicialmente que está próximo da gente, o máximo possível. Por isso que todas as vezes que se perguntavam para o Chico, o que você é? Ele falou, eu sou um cisco, eu não sou nada. Se o Chico é um cisco, a gente o que é? Deve ser, nem microscópico não deve ser, não é? Então, no meio dessa situação, quando a gente começa a olhar, a gente vê, puxa vida, como a gente pensa, né, ruim. Como a gente tem ainda o pensamento vinculado nesses pensamentos poucos nobres que acompanham a gente. A gente ainda, esse fardo que a gente tem, mal resolvido de muitas encarnações, é um peso que arrasta a gente, que muitas vezes dificulta a nossa progressão. Qual o caminho? Amor. Amor de forma irrestrita. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vós lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-lo. Então, o que Deus quer para a gente? Oferendas? Né? Certamente que não. Ele quer que a gente tenha o quê? O que é a principal cobrança que a gente vai ter? Né? Apesar que se a gente for ver com calma, a gente não tem cobrança por parte de Deus. Tá? A maior parte da cobrança que a gente tem, praticamente 100%, é da nossa consciência, que é o nosso principal crivo. Mas, dentro dos encarnes, quando a gente fala, puxa vida, o que a gente conseguiu progredir nessa encarnação, né, como a gente acabou de ver, não é, na realidade, aí as oferendas, as dádivas que se dão, né, ou doações, caridades que a gente faz, sem amor. O amor, na realidade, é importante. Como é importante o real perdão que a gente tem às pessoas. Imagine, na realidade, a gente ter ódio por uma pessoa e a gente desencarna e leva a isso. Deve ser uma das coisas piores que tem. Então vamos tentar, na realidade, o máximo possível, né, se reconciliar
com as pessoas, com os nossos desafetos, aproveitar ainda a oportunidade que a gente tem dessa encarnação. Porque senão esse sofrimento, esse peso, esse monte de batata, a gente vai levar para a próxima encarnação. E imagine que cada encarnação eu vou gerar isso. Não é? Eu acho que vou ter que comprar um caminhão, uma carreta ou um trem para poder carregar tanta batata podre ao longo da nossa jornada evolutiva, né? Qual é a mais meritosa de todas as virtudes? A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Sem pensamento oculto, a mais meritosa é a que apresenta na mais desinteressada caridade. Então não é o dinheiro, não é a doação, não é a esmola, é o que a gente consegue fazer de misericórdia, doando o nosso amor de forma desinteressada, do fundo do nosso coração, de forma humilde, né? Então, à medida que a gente deixa um tempo para fazer uma visita a uma pessoa doente, a um asilo, a um hospital, conversar com uma pessoa, né, que muitas vezes um vizinho que mora sozinho, será quantas formas a gente tem de ser misericordioso? Será que a gente faz isso? Hoje em dia está difícil, né? Porque numa época, até pouco tempo, era televisão, depois ficou videogame, hoje é aquele WhatsApp, né? Então, o pessoal fica na frente da televisão até comendo qualquer negócio. Então, as pessoas se conversam, as pessoas se relacionam, né? Não só através do verbo, mas através das próprias energias, dos próprios sentimentos. E aí a gente começa a ver quantas oportunidades a gente está perdendo, né? Quantas oportunidades a gente está tendo de melhorar, de progredir, porque nós somos testados diariamente, né? Essas são as nossas provas. E a gente vai ter provas aí de peso, de calibre diferente, né? A gente tem que começar pelas pequenas, né? A gente fica difícil, né? Vamos começar a jogar batata menor e depois a gente joga as batatas maiores. Então, são situações que a gente tem que rever as nossas formas de pensar, de sentir, né? Formas de perdão equivocadas. Nunca vou perdoar esse traste. Além de não falar que eu não vou perdoar, eu já estou xingando ele. Não é? Muito comum isso. Eu o perdoo, mas ele vai, ou ele lá, eu cá. E aí, né, quando a gente não fala outras coisas piores, não é isso? Não quero nunca mais ver na frente. Você está perdoando? Certamente que não. Eu já o perdoei. No futuro está dizendo miserável, quero que morra. Não é assim? Infelizmente, é. Né? Está tudo bem. Já está perdoado. Por dentro está dizendo o seguinte: nunca quero vê-lo novamente. Né? Amar e perdoar. Jesus nos recomendou amarmos uns aos outros, tal como Ele mesmo nos amou, e perdoar as ofensas 70 vezes 7, não porque nos considere habilitados para semelhante comportamento, mas porque, se lhe aceitamos as diretrizes com paciência, Ele se tornará mais intimamente associado a nós, e com ele estaremos fortes e seguros para fazer isso. Então, por isso que nós estamos num planeta de prova e expiação. A gente está tentando melhorar. Na realidade, ninguém, né, nesse plano está apto para fazer isso. Esses são os nossos grandes desafios. Mas para a gente ter o nosso amparo, a intimidade, né, com Deus, a gente precisa fazer esse esforço. Então, a gente vai ser cobrado, né,
pelas tentativas que a gente fez. Mesmo que muitas vezes eu não consiga, mas eu tentei. Né? E então, cada vez mais a gente possa estar pensando nisso. Puxa vida, se eu falo uma coisa e a minha prática é outra, eu posso enganar Deus? Eu posso enganar Jesus, a espiritualidade? Certamente que não. Então não adianta falar que eu perdoo e por dentro eu não perdoo. Que eu gosto e eu não gosto. Né? Na realidade eu posso estar enganando, às vezes até aparentemente as pessoas, mas Deus não. E para a gente ter a misericórdia de Deus, ter o amparo de Deus, a gente precisa ter o quê? Deus no coração. E como que a gente vai ter Deus no coração se a gente não está amando o próximo como Ele nos ama? Né? Nós somos filhos queridos, mas os outros também são. O que a gente é de mais especial do que os demais, do que os outros? Porque nós temos problemas e os outros não? Que tipo de problemas? Problemas que só nós enxergamos? Será que os nossos não são muito piores? Será que os nossos desafetos, quem gerou foi a gente? E não o outro que a gente entende como ofensor? A maior alegria, a vida presente e breve, e traz-nos contrariedades suficientes para que não nos juntemos penas inúteis, esqueçamos e saboreamos uma das maiores alegrias da terra, a alegria de termos perdoado, do fundo do coração, sem ressentimento. Essa é uma das grandes alegrias. Essa é uma das grandes que a gente tem provas dentro, né, do nosso planeta de provas e expiações. É o perdão. Né? E é difícil. Puxa, eu perdoei agora. Mas, pessoal, quanto será que eu já tenho desafeto do passado? Quanto irmãozinho eu tenho aí pegando no pé da gente? Né? Ou seja, tem desafeto com a gente. Então, desencarnados e ficam cobrando da gente. Puxa vida, então vamos até mudar um pouco então a minha oração. Então, quando a minha oração eu fizer, além de pedir para Deus força, amor, né, muita fé para encarar esses problemas, eu também tenho que pedir também perdão, né, pelas ofensas que eu fiz em outras encarnações. E pedir a Deus possibilidade que eu tenha provas e nessas provas eu consiga, não só no verbo, mas no fundo do coração e na minha prática, conseguir provar a Deus que realmente eu perdi. Eu fiz esse perdão. E aí, na realidade, a gente vai dar alegria. Quando a gente faz uma coisa boa, a gente não se sente bem. Então, o perdão é, na realidade, uma dessas atividades que a gente tem que pôr em prática dentro do nosso dia a dia. Né? Não simplesmente não se sentir, né, magoado, mas na realidade perdoar de que forma? De novo, tentando na realidade passar o amor àquele irmãozinho que fez alguma coisa que a gente poderia ou não considerar como um desafeto. Considerações finais. Perdoar para que Deus vos perdoe. Não é? Então, como é que a gente vai rezar e pedir para Deus perdoar as nossas dívidas se eu não perdoo dos outros? Meio até incoerente, não é? O que mais? O sacrifício mais agradável a Deus. Qual que é o sacrifício mais agradável a Deus? Conseguir superar as nossas má tendências e amar de forma irrestrita como Ele pede. E o argueiro e a trave nos olhos? É a situação que a gente acabou de falar agora, né? Eu não tenho problema, eu sou perfeito. O problema é que todo mundo que está do meu lado é imperfeito. Esse que é o problema. Por isso que eu não gosto das pessoas. Será que é isso? Será que a gente não tem mais imperfeições do que eles? E se mesma coisa, se eles tiverem imperfeições, cada um está tendo a oportunidade e está tentando, na realidade, melhorar a mesma coisa com a gente. A gente está mesmo no mesmo estágio.
no mesmo planeta, tentando recuperar os nossos débitos, tentando melhorar, né? Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Nossa, quanto a gente tem de pecado nessa e de outra encarnação. Então a gente tem que parar de julgar, né? É uma forma, na realidade, que muitas vezes a gente faz de forma inconsciente, né? A gente faz comparação. E o pior é que a comparação não é uma comparação simples, é maldosa mesmo, né? Perdoar as ofensas. A indulgência. É uma palavra tão esquecida, mas que a gente tem que começar a pôr em prática. Inclusive a indulgência com a gente mesmo. A gente tem que aceitar o que a gente é, o que a gente sente, o que a gente conseguiu evoluir, e a gente tem que se amar. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal. Será? Deus permite isso? Não. Será que a gente não está fazendo um outro pecado maior? Não é uma ofensa maior ainda? Né? Se a gente só analisa os outros e não analisa a gente, né? O que a gente vai estar contribuindo tanto para os outros como para a gente? A gente vai estar melhorando fazendo isso? Não. A gente vai estar arrumando mais débito para outras encarnações. E é bom quando a gente tem um ambiente com um mínimo de amizade, de tranquilidade, de união fluídica. Imagine vocês então trabalhar num lugar que vocês têm um monte de desafeto. É horrível, não é? Vocês estão trabalhando num lugar que vocês vão ter o quê? Energias, né? E que não são amorosas. E que certamente vão estar te afetando. E que, infelizmente, em muitos casos, né, as pessoas acabam também retribuindo. Isso vai acabar? Nunca. É um castigo isso? É. É uma prova? É. Mas quem fez a prova? Deus? Não, na realidade, um monte de problemas que a gente acaba gerando é a gente que acaba fazendo. Então, tenha misericórdia de todos os nossos irmãos de caminhada, pois o Senhor irá nos abençoar com suas misericórdias para com nossos equívocos. Então, como que a gente quer que Deus perdoe os nossos equívocos se a gente não ser misericordioso? Se a gente não amar, se a gente não perdoar, né? Então, quando a gente vai pedir alguma coisa para Deus, fala, puxa vida, o que você está me dando em troca? Nada, né? Ele pede alguma coisa em troca? Não. A nossa consciência pede? Pede. Quando a gente vai dormir, a gente remoe essas coisas? Certeza. A gente consegue ser feliz? O Evangelho fala que a felicidade plena não é desse mundo. Mas será que a felicidade relativa não é? Será que a forma nossa de pensar, de agir, não propicia que na realidade a gente tenha cada vez mais momentos, dias felizes? Né? Tudo vai depender da forma que a gente se interage com os nossos irmãos. Se a gente, o máximo possível, emitir o amor, o bem, mesmo que tenha alguma mágoa, algum ressentimento, ele não vai durar. O amor sempre vence. Agradecer a paciência de vocês. Muito obrigado. Boa noite.